De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Então o conselho que eu dou pra galera é: procure ser ator principal da sua própria caminhada. Eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rico e Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não. Isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei: o que eu tenho que fazer pra comer carne? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Aí eu falei: deixa que eu resolvo essa parada, eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria: comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne. Ou comprar qualquer coisa que você quiser. Eu falo que na vida nós temos que ser igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Não adianta você achar que você vai furar uma parede de, sei lá, de concreto puro com seu dedo e bater num dedo. Não vai furar. Agora, por algum motivo, se você descer o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com a sua própria mão. Você vai morrer ali e não vai conseguir fazer isso acontecer. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como: cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas de repente você pode buscar novas maneiras de se fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi: ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi: vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei: não, eu vou comer carne. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso. Não acho legal uma criança andando vendendo verdura. O lugar de criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção. Era fazer ou fazer. Era uma corrida contra a fome. E aí eu tinha que vender. E quando eu passava por meus coleguinhas vendendo, todos eles falavam: ah, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte para suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. A vida de uma criança de comunidade é muito cruel. O caos da miséria é absurdo. É coisa que só quem passou sabe. O problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. E na verdade não tem. O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O cenário onde eu nasci é como se a vida virasse para mim e falasse: meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você tá na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? Tem um livro aí, o que você escolhe? Eu falei: eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele tá não, tá escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil daqui. Não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não pro fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa. E o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Para ele fala: quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai.
Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba, meu pai sempre crê em Deus, meu pai leu a Bíblia desde criança, meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe, meu pai criou 5 filhos em comunidade sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Então eu não dei espaço para olhar para o externo e falar, eu quero ser aquele cara do fuzil. Eu queria ser meu pai. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Isso eu concordo. Não é fácil, porque falar isso sem explicação pode ser meio que clichê. O problema é que essas pessoas não se enxergam quanto o Rick Chester, porque hoje elas estão em um celular que tem, cada vez que você rola a barrinha do celular, tem bilhões de novas coisas acontecendo. É o ambiente de consumo em cima deles o tempo todo e eles não buscam conhecimento pro básico do básico do básico do básico. E aí começam a entrar dentro de determinadas bolhas que ancoram essa galera na mediocridade. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. Muito bom, velho. E a galera não faz isso, eles não se preparam para o extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. Então a minha mentalidade era outra. E os caras queimavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana, na segunda-feira, na terça-feira eles tinham que recomeçar novamente, sem dinheiro e com menos tempo. Eu guardava o dinheiro do final de semana, na segunda-feira eu trabalhava e na terça-feira eu tinha mais dinheiro daqueles caras, o mesmo tempo que eles tinham a partir da terça-feira, e já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com o dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. E eu conseguia fazer isso no pouco. Com o tempo eu passei a ser referência para aqueles caras. E essa referência hoje é essa que o Rick mostra para o mundo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado e com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Quais são as próximas regras aí, Rick, que você pode compartilhar? Bom, a com 1 é galera? nunca pense em desistir. A 2 é nunca se esqueça da 1. Que bom. Porque nós vamos nos esquecendo, né? E acabando desistindo. A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. A 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. Bom também. Porque alguém começou hoje. A 5ª é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final. Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. Sem o cliente final, você não faz a sua primeira cartela de cliente. Sem uma cartela de cliente, você não tem um negócio. Você tem uma operação tapa-buraco. E é o que acontece com muita gente. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Muita gente deixa de começar porque acha que não vai ser fácil. Eu seguia porque não era impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. A tia da manicure não faz unha com a manicure. A melhor amiga da manicure não faz unha com a manicure. O cara que estudou na sala do barbeiro não corta o cabelo na barbearia dele. O cara do futebol não compra o açaí na açaiteria do técnico. O motivo é muito simples, a inveja nasce na intimidade. Essa galera quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que eles. Então, primeiro, eles criticam o que você está fazendo, falando que você surtou. Depois você continua caminhando, eles diminuem a crítica pelo seu resultado, você continua caminhando, mas ainda assim eles não compram na sua mão. Depois eles tentam te pedir de graça e você continua caminhando, depois eles tentam te pedir fiado, você continua caminhando e depois eles compram na sua mão. Mas a princípio eles não vão comprar na sua mão. Então a regra é, conheça novas pessoas todos os dias. A regra 9, seja um apaixonado pelo próximo nível. O pior que pode acontecer para você é você começar a vender água na praia, por exemplo, começar a ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês, por exemplo, e achar que aquilo tá bom. E eu sempre pensei assim. O que não impediu que eu ficasse 40 anos no anonimato, tá? Mas quando eu cheguei, aquela mentalidade de um monte de possibilidades, o cara fala, mas de onde vem essa mentalidade? Qualquer lugar que eu passei, eu usei como sala de aula, porque eu queria o próximo nível daquele lugar. E a regra 10 é, só considere que a sua ideia está validada após testá-la por, no mínimo, 2 anos. Então, o conselho que eu dou pra galera é, procure ser ator principal da sua própria caminhada, porque o pior cenário que pode acontecer para você é você buscar a solução em outro lugar que não seja em si próprio. Se prepare, porque tá cheio de possibilidades aí acontecendo o tempo todo. Mas se você não estiver preparado, elas vão passar por você o tempo todo e você nem vai notar que elas passaram. Não é para amador, o extraordinário não é para amador. Essa vida que a gente fala na rede social, que o povo vê, fulano tá voando, Beltrano tá voando, ciclano é águia. Ela não é simples, mas ela não precisa ser simples. Ela só precisa ser possível. E eu sempre acreditei nisso.
E caso você chegue ao extraordinário, saiba que toda história de sucesso é meia história de fracasso. Então mantenha os 2 pés cravados no chão, porque para cada 10 pessoas que te observam e te admiram, tem 3 entre essas 10 que tá só esperando uma brecha desse tamanhozinho para puxar. E se você tiver perdido a noção, você não se levanta mais. Cresça sem perder os laços com aquilo que te levou a crescer. Humildade, essência, resiliência, fé, gratidão, fidelidade. Seja uma pessoa de palavra. Seja uma pessoa que pode morar no Alphaville vindo da favela, mas tenha a hombridade de voltar na favela e ser bem-quisto naquele lugar. Porque você ser reconhecido no lugar que você saiu é a maior materialização do se alcançar o extraordinário. E por fim, sucesso não é aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. E se a vida que você tem hoje não é a vida que você quis ter em um dado momento da sua caminhada, não culpe o universo ou pense que as coisas conspiram contra você. Volte lá e veja o que você plantou, que você está colhendo. E se não te representa, arranque tudo aquilo que você plantou, plante novamente e cultive novamente, para que um dia você possa colher exatamente aquilo que você quer, baseado exatamente naquilo que você plantou. Fora isso, jamais desista do seu sonho, porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui.